Olá, você que acompanha a Rádio Uninter, seja muito bem-vinda a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e toda quinta-feira estamos ao vivo aqui na página do Facebook da Rádio Uninter, levando até você muita informação a respeito do universo esportivo. E no programa de hoje, nós temos a participação de uma convidada muito especial, a Sheila, que tem aí uma vivência dentro do esporte e é uma apaixonada pelo futebol. Não é isso, Sheila? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito, muito obrigada. É isso mesmo. Você me resumiu com essa palavra, apaixonada pelo futebol. Muito obrigada por essa oportunidade. Que legal, vamos conversar bastante, né, sobre o trabalho que a Sheila desenvolve aí num projeto social na cidade de Araucária, com o futebol feminino, e também vamos conversar a respeito da última rodada aí do Campeonato Brasileiro que tivemos no dia de ontem e a complementação no dia de hoje. E também, para conversar conosco, temos aqui a presença do professor William. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem, professor Emerson? Tudo bem, Sheila? Muito obrigado aí pela presença e vamos conversar então. Muito obrigado a todos que estão na live aí. Bacana, show de bola. Nós teríamos também a participação da Daiane da Luz, né, ela que é do grupo Atleticaníssimas, aí do Clube Atlético Paranaense, para falar um pouco sobre o projeto de torcedores, o grupo de torcedores, mas devido a um problema técnico, nós deixamos para fazer esse momento, esse bate-papo com ela, numa outra oportunidade. E através da Daiane aí que nós conhecemos a Sheila, o projeto desenvolvido, e com o futebol feminino, né, Sheila? E aí ela pode também explicar um pouquinho sobre essa parceria que elas têm aí com o grupo das atleticaníssimas. Mas para início da nossa conversa, pessoal, vamos iniciar aí com os resultados dos jogos de ontem, né, do Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro que vive sendo praticado aí sem torcidas no estádio, com todos os protocolos devido ao período que nós vivemos, mas os jogos estão acontecendo e com algumas surpresas, podemos dizer assim. Então, nesse momento, vamos passar aqui para você os placares dos jogos que nós tivemos no dia de ontem. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, ontem nós tivemos a nona rodada do Campeonato Brasileiro, né? Alguns clubes com 9 jogos, outros com menos. Nós tivemos o Atlético Paranaense no empate contra o Botafogo por 1-1 na Arena da Baixada. Tivemos também o empate do Goiás contra o Curitiba, também por um outro empate, só que por 3-3. E tivemos a vitória do Fortaleza contra o Sport por 1-0. Detalhe interessante que nesses 3 jogos nós tivemos pênalti, assim também como tivemos pênalti no jogo entre São Paulo e Bragantino, que terminou empatado, o Bragantino perdeu 2 pênaltis, Fluminense perdeu para o Flamengo, o clássico Fla-Flu, por 2-1, e o Santos venceu o Atlético Mineiro por 3-1, mais um jogo com pênalti, e dessa vez bem batido pelo Marinho. Complementando a rodada hoje, nós temos o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, às 19 horas e 15 minutos. Temos também o líder internacional enfrentando o Ceará. Temos o Bahia, que enfrenta o Grêmio, de certa forma, um pouco pressionado aí já nesse início de campeonato. E fechando, nós temos o jogo entre Vasco e Atlético Goianiense. E aí, Sheila, chegou a acompanhar os jogos dessa rodada? Tem algum destaque que você faz a respeito dos jogos que nós tivemos ontem? E também se há uma previsão para os jogos que nós teremos a complementação no dia de hoje? Não acompanhei os jogos, vi hoje só os pênaltis perdidos, né? O pessoal pressionando os jogadores. É, mas eu sou corintiana roxa, corintiana roxa, uma torcedora tranquila, tá? Sou corintiana, torcedora tranquila. Então eu espero hoje que meu timão dê uns 4-0 aí no Palmeiras para tirar os nossos atrasos aí. Tá certo, tá ansiosa para o jogo aí, e um palpite um pouco elástico, né, professor William? O que você acha? Será que dá 4-0 pro Coringão aí em cima do Palmeiras ou a nossa torcedora Sheilinha aí tá um pouco ambiciosa? Olha, um placar elástico de um clássico é bem difícil, né? Eu acredito que pode dar uma vitória para o Corinthians sim. O Palmeiras vem
vem numa fase um pouquinho melhor, mas ainda são times muito parecidos, então o fator talvez casa, apesar de ser em torcida, ainda conte, né? Mas eu acredito que o Corinthians tem chance de vencer. Eu acho que é um jogo totalmente aberto e não tem muito favoritismo para nenhum dos lados. Exatamente, assim como o Palmeiras, né, tem uma certa contestação aí no trabalho do Luxemburgo, a torcida corintiana também não está tão feliz assim com o trabalho de início do Thiago Nunes. Então, os dois treinadores aí vivendo um momento parecido, né, mesmo que o Palmeiras esteja numa situação um pouco melhor, mas os dois treinadores, podemos dizer assim, estão um pouco pressionados aí por resultados e principalmente um futebol melhor, né, porque o Palmeiras tem um elenco qualificado, o Corinthians tem aquela obrigação de ser o Corinthians e o futebol que se esperava tanto de um quanto do outro, não é o que nós estamos verificando nesse momento. E assim como a Sheila falou, né, que verificou os gols, nós tivemos diversos pênaltis na rodada, né? 6 jogos na data de ontem, nós tivemos 8 penalidades. E das 8, apenas 5 foram que resultaram em gols, né? E tivemos 3 pênaltis que os atletas ou bateram na trave ou bateram para fora. E aí acabaram, de certa forma, deixando as torcidas angustiadas aí, porque poderia haver um resultado melhor. William, você faz algum destaque dos jogos de ontem? De início, você falou que acompanhou um pouco do jogo entre o Santos e o Atlético Mineiro. Para mim esse vai o destaque da rodada, pelo menos até o momento, né? O Santos jogou muito bem com o Atlético Mineiro, colocou um placar de 3-1, o que não está sendo fácil de fazer nesse time de Sampaoli, que vem incomodando bastante, né? E para mim vai ser o destaque da rodada, até visto que os outros jogos foram todos muito parelhos, né? Apesar da recuperação do Flamengo também ser um destaque, vencendo o Fluminense, conseguindo o segundo lugar da tabela, então talvez a gente tenha esses dois jogos como destaque pelo contexto, né? Legal, e eu acredito que uma das surpresas, né, nesse início é justamente a campanha que o Inter vem realizando, né? Hoje ele tem a oportunidade de tomar uma certa distância em relação aos demais colocados, né? Está com 17 pontos. É um, é um clube aí que vem surpreendendo nesse início de campeonato, até então, porque todos esperavam Flamengo e Palmeiras, né? Pelo elenco que tem, o próprio Atlético Mineiro, devido à figura do Sampaoli. Mas nesse início de campeonato, é claro que é muito cedo ainda, mas nós temos já a equipe do Internacional, de certa forma, surpreendendo a todos, né? Não só os adversários, mas quem acompanha o futebol também. E apresentando um bom futebol, né? Um bom futebol, e hoje tem tudo para largar na frente dos outros, visto que o jogo é em casa, né? Exatamente. Em casa vem conseguindo aí os resultados positivos, podemos dizer assim, ter uma certa gordurinha em relação aos adversários concorrentes aí na liderança. Muito bem, então nós estamos recebendo a participação da Sheila, né, que desenvolve um projeto social de futebol feminino em Araucária, e no ano de 2019 ela foi finalista do prêmio Bom Exemplo Paraná. Então, Sheila, eu gostaria que você falasse inicialmente um pouquinho sobre sua trajetória no futebol, né? Você é uma ex-atleta de futebol, e na sequência fale também um pouco sobre esse projeto que você desenvolve com as crianças aí em Araucária. Então, pessoal, o meu projeto, ele acho que se iniciou desde o dia que eu nasci. Desde o dia que eu nasci, eu acho que Deus já disse que ia colocar esse projeto na minha vida. Eu comecei muito nova jogando futebol, nunca fui uma atleta, né? Sempre atleta amadora, né? Mas consegui bater minha bolinha, consegui aprender muita coisa através do esporte, porque o futebol não é só esporte, é disciplina, é companheirismo, é amizade, é muito além do futebol, da bolinha na quadra. Então, eu comecei muito cedo batendo uma bolinha, tive umas coisas bem complicadas na minha vida, que se for contar aqui não vai ter tempo, né? E eu digo que o futebol me salvou aquela menina que era pobre, sem família, que teve uma trajetória de vida complicada. Então, através do esporte,
eu consegui me tornar a mulher que eu sou hoje. Ainda sou pobre, mas uma mulher honrada, com princípios, com uma família maravilhosa e agora com esse projeto. Então, o futebol surgiu através de momentos difíceis da minha vida, onde ninguém acreditava em mim, até eu mesma, e um dia uma pessoa muito especial que me treinou, olhou nos meus olhos e acreditou em mim, investiu em mim, me dando material, né, chuteira, uniforme, e através disso eu comecei a jogar minha bola. E o meu projeto, ele tem uma história muito bacana mesmo. O meu projeto se chama Boleirinhas Cacau Futebol Clube. Nesse cacau tem algo muito importante. É uma amiga minha que faleceu num acidente muito triste, ela e a esposa dela. Ela jogava comigo, era uma parceira de quadra. E eu resolvi homenageá-la com esse nome, porque além dela ser uma mulher, ela ser lésbica, ela ser jogadora de futebol, que hoje em dia na sociedade é algo meio complicado ainda, infelizmente. Então, esse projeto, esse nome é muito importante para mim. No projeto, eu tenho 17 meninas, né? Cada uma com sua história de vida. Meu, tenho uma criança, assim, muito importante, assim, todas são, mas tem uma criança agora, assim, que está sendo muito importante para mim, porque ela recentemente, ela viu o pai dela sendo morto na frente dela. Então, o projeto, eu vejo que quando ela está no projeto, os olhinhos dela brilham e aquela tristeza pela essa perda cruel na frente dela, né? Acaba ali, quando ela está naquele momento. Então, tenho crianças assim com umas histórias complicadas, né? Então é isso, o projeto faz essa diferença na vida delas. E o fato de sermos mulheres, né? Do futebol feminino ainda ser tão desvalorizado, se comparar com o futebol masculino, não chegamos nem na metade, né? Por enquanto. Por isso que eu faço esse trabalho com as meninas, para que elas vejam o esporte não como um esporte masculino, mas como um esporte de todos, né? Que todos podemos participar, né? Pessoas até com deficiências. Já tive no projeto criança autista. Tenho no projeto uma criança que teve paralisia cerebral, então ela tem um pouco de dificuldade. Então o projeto ele abraça várias crianças de cor diferente, de religião diferente, de formato diferente. Então é um projeto maravilhoso. Ele é muito pequenininho, porque eu digo, o que eu tenho no projeto sou eu, as crianças e a bola. Para mim isso é tudo. E assim a gente vai crescendo e vamos elevando a autoestima dessas crianças. Converso muito com elas sobre tudo, não somente sobre futebol. Eu sou bombeira civil, me formei recentemente, não atuo na profissão, mas o que eu aprendi no meu curso, eu dou aula de primeiros socorros para ela, né, para as crianças. Quem sabe numa dessas aí aconteça alguma coisa e elas vão saber como agir. Falo também sobre respeito, falo também sobre que elas podem, que elas não devem desistir nunca, que não são diferentes de uma criança com uma classe social mais alta. Então é isso que eu venho fazendo no projeto. Hoje mesmo a gente foi correr, 9 horas da manhã, reuni as criançadas, fomos correr, comprei fruta para elas, falo de alimentação também, falo de autoestima. É isso que eu faço nesse projeto, gente. Legal, Sheila. E quando você coloca, né, que é um projeto pequenininho, né, mas com certeza, por tudo que a gente leu sobre esse trabalho realizado, né, dentro das matérias da própria RPC, de outras fontes aí que fizeram matéria sobre o seu trabalho, né, todos nós temos conhecimento do diferencial que acontece na vida de cada uma dessas crianças que participam, né, desse projeto que você realiza. Então, de forma digamos, exemplar, como coloca a Daiane aí nos nossos comentários, né? Você realiza esse projeto com crianças que vêm, de certa forma, dentro de uma vulnerabilidade social e que
ali, nesse espaço, nesse momento de praticar o futebol, é um diferencial para a vida deles, e como você colocou, melhorar a própria autoestima de cada uma dessas crianças. E então, bacana, interessante, né, saber que desses projetos que são realizados de forma voluntária, mas que com certeza faz total diferença na vida de cada uma delas, olhando o futebol, né, enquanto uma prática esportiva, mas principalmente uma prática que pode simbolizar muito mais, principalmente naquilo que se refere à formação humana, né, como você mesmo colocou, que o próprio esporte favoreceu muito para que você se tornasse uma pessoa ainda melhor, né, e com certeza esse é um dos diferenciais do esporte. Hein, professor William, o que você pode comentar um pouquinho sobre esse projeto e esses projetos que são desenvolvidos, né? Aproveitando o momento aí, mandando uma saudação para o Thiago Freitas, né? Grande Thiagão, e tá feliz da vida aí com o Paraná Clube, que mesmo perdendo ontem para o América Mineiro, o Paraná ainda é líder da Série B. Então, o Thiagão acompanhando o nosso programa, dá um salve para ele também. Bom, eu já parabenizo, né, a Sheila pelo projeto. Eu acho que quando ela fala que o projeto é pequeno, a gente pode acrescentar que, apesar de pequeno em tamanho, né, tem um impacto social muito grande. A gente percebe ainda que há uma grande diferença, por exemplo, entre futebol masculino e futebol feminino, e isso se dá muito pela falta de iniciativa e falta de valorização justamente dessa base do futebol feminino. Então, um projeto como o seu, né, faz com que talvez futuramente essas diferenças diminuam. A gente já percebeu nos últimos meses, né, o quanto o futebol feminino vem crescendo. Pudemos acompanhar uma final de Champions League sendo transmitida pela ESPN e tendo um público gigantesco assistindo a partida e apresentando inclusive um nível de futebol altíssimo, né? A gente pode destacar o início do Campeonato Brasileiro Feminino, e a gente tem que ter nessa base esse entendimento de que o futebol realmente é para todos, como todo e qualquer esporte, né? A gente, como professor de educação física, a gente tenta pregar tanto essa igualdade, e são esses pequenos projetos que fazem com que a gente tenha essa esperança, né, que o futebol, principalmente, que é o grande esporte nacional, possa alcançar todos de forma igual. Né? Eu dou meus parabéns para esse projeto, que realmente é muito interessante, muito bonito ver um trabalho sendo realizado dessa forma. E quando nós falamos do futebol feminino, é claro que existe uma disparidade muito grande em relação ao masculino, né? Mas, como o professor William coloca, atualmente nós vivemos uma expectativa de melhora, né? A exemplo da própria seleção brasileira, que tem uma treinadora feminina, o futebol, digamos, feminino nesse momento sendo, de certa forma, obrigatória pelos clubes, né? Os clubes que disputam, por exemplo, a Libertadores, eles são obrigados a ter uma equipe de futebol feminina. É claro que nós estamos muito distantes, mas já há um início, né, para que essa realidade mude e para que as pessoas comecem a observar e analisar que o futebol não é um esporte somente masculino. Ele é feminino e existe toda essa questão aí que esperamos, né, que mude e melhore para que as mulheres tenham cada vez mais espaço, e não somente enquanto atletas, mas dentro das comissões técnicas, dentro da equipe que trabalha tanto na questão da departamento médico, preparação física, enfim, né, as mulheres têm as mesmas capacidades que os homens para trabalhar em qualquer área, e no esporte, no futebol, não é diferente. E aí um dado também que eu fico muito feliz no momento é com as próprias narrações e comentaristas femininas, né? Nós podemos observar aí que o próprio Sport TV, a Rede Globo, já tem uma equipe de ex-árbitras que fazem os comentários, a arbitragem, a central do apito, os comentaristas também. E então isso é muito bacana, né? Ver o crescimento e a expansão do público feminino dentro de um esporte aí que era visto de certa forma voltado muito aos homens, né? Existe, claro, uma questão mercadológica que deve ser melhorar com o passar dos anos, que é a questão da salarial, né?
é uma disparidade muito grande entre um salário de um atleta homem e de uma atleta mulher, né? E já, por exemplo, a seleção americana, né, que é uma das grandes referências no mundo de futebol, que foi feito vários protestos das atletas, buscando melhorias, e assim foi para o mundo todo, né? E agora, recentemente, nós tivemos a notícia que a própria CBF pretende equilibrar, por exemplo, as premiações das competições, tanto por homem quanto por mulheres, porque a seleção feminina era um exemplo, né? Campeã olímpica, ganhava medalha de ouro no futebol feminino, um exemplo. Não que isso tenha acontecido. E a seleção masculina também. Só que a questão do prêmio era 100 vezes maiores, né, aos atletas masculinos do que as atletas femininas. Então, para que isso, né? Se a medalha tem o mesmo peso. Então, essa questão aí há de se refletir, há de se questionar, e é um trabalho que vem sendo realizado dentro do esporte, principalmente dentro do futebol, nesse âmbito tanto nacional quanto internacional. E Sheila, aproveitando, né, você falou que o teu projeto, ele é um projeto ainda pequeno, mas tem tudo, digamos, para se expandir. Quem sabe aí um momento também do meio de comunicação de outras pessoas se espelharem e também iniciar um projeto como você realiza. Como é que você desenvolve? E também eu queria saber, porque foi por intermédio da própria Daiane, que, que nos trouxe, né, nos apresentou você, essa parceria que vocês realizaram também aí com um grupo de torcedoras atleticaníssimas, já que nós falamos aí do futebol feminino, né, um grupo de torcedoras de mulheres aí que tiveram contato com você e também levaram algumas coisas aí bem relevantes aí para a continuidade do teu trabalho. Então, as atleticaníssimas são uns anjos para o projeto. Através delas, eu tenho recebido muita ajuda. A gente se conheceu através da reportagem da RPC, né? Aí elas entraram em contato, se apaixonaram pelo projeto, elas se apaixonaram mesmo pelo projeto e me ajudaram muito numa fase que as crianças, as meninas não tinham chuteiras, né? Muitas jogavam até descalço. Às vezes eu tentava tirar até as minhas que eu tinha para poder doar. E elas levaram para cada menina do projeto uma chuteira. Aquele dia foi emocionante. Eu não conseguia conter a emoção, porque ver mulheres se unindo assim para ajudar um projeto de futebol, para mim, como mulher, como atleta, lesionada, bem lesionada, mas atleta ainda, é maravilhoso, sabe? Quando aquelas meninas chegaram lá na quadra, assim, e as crianças, as meninas, ver exemplo de mulheres se ajudando no esporte foi impactante. Foi, tipo, um empurrão que me deu para não desistir mesmo. Então, as meninas foram lá na quadra, levaram a chuteira e tinha muitas torcedoras ali do Atlético, do Coxa, do Paraná, deram uma olhadinha, assim, aquela rivalidade, assim, não. Deu uma segurada ali e elas abraçaram as meninas, trataram, elas sentaram na quadra, assim, sabe, foram muito humildes, a quadra estava queimando, elas sentaram, botaram a chuteirinha no pé das meninas e é uma cena que jamais, jamais vai sair da minha cabeça, o que essas meninas fizeram. Pode ser que elas pensem que elas não fizeram muito, né? Mas para mim elas fizeram muita coisa, foi algo muito lindo. Então elas vêm ajudando o meu projeto através delas, outras pessoas, né? A Laís, que não faz parte da Atleticaníssima, mas através dessas meninas me ajudou, doou máscara para as crianças, doou cento e tantas máscaras, doou bolas que eu estava precisando, sabe? Então essas meninas têm sido um anjo mesmo no projeto, elas são maravilhosas, eu sou apaixonada por elas. E eu sou corintiana, mas sou apaixonada por elas. Legal, com certeza nesse momento, né, a questão da empatia vale muito mais, né? Por exemplo, de você torcer para esse ou para aquele,
E isso é o legal, né? Porque talvez se todo mundo torcesse para o mesmo clube não tivesse a mesma graça. Com certeza não teria, né? Assim como eu e o William somos rivais enquanto torcedores, né, William? Mas parceiros estamos sempre juntos aí, né? Sempre fazendo o Com nosso certeza. bate-papo aí, conversando do Atletiba, sem briga, né, William? Pois é, com certeza. E isso é até legal que no futebol feminino a gente tem a sociedade inteira tem a oportunidade de criar uma cultura um tanto quanto diferente, né? Uma cultura um pouco mais, diria, aliás, né? Uma cultura menos violenta, talvez. Então isso é mais uma contribuição que a gente pode ter com o futebol feminino. É interessante você pensar dessa forma que a gente tem a oportunidade de mudar todo um conceito que já vem sendo carregado nos últimos anos, né? Bacana. Bom, nós temos aqui a participação da Daiane, né? Ela coloca que aqui no estado do Paraná temos grandes repórteres, referências no país, né? Ela destaca entre elas a Nádia Mauá, Monique Silva, Monique Vilela. Temos também a própria Gabriela Ribeiro, né? Que estava conosco aqui no estado do Paraná e agora foi para o Rio de Janeiro. E a Gabriela Ribeiro, que já participou de uma live conosco aí, grande repórter, grande pessoa, sensacional. E a Daiane também coloca, né? Verdade, somos apaixonadas por futebol, e assim como nós sentimos a Sheila, né? Além de gostar de trabalhar com futebol, com certeza é uma amante aí, enquanto torcedora do Corinthians, e acredito que gosta de ver um futebol bonito, né, Sheila? Exatamente, exatamente. É, hoje a gente teve um tema bem legal lá no projeto, tá? Foi bem bacana, muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Expliquei, eles estavam dando uma cutucadinha ali sobre rivalidade, mas pegando um pouquinho pesado, tá? Que as meninas também são um pouquinho briguentas. E eu sentei com eles, fiz aquela rodinha assim saudável, sabe? Cala a boca todo. Não, mais ou menos. Vamos conversar. Expliquei para eles porque eu fiz um estágio dentro do Hospital do Trabalhador e nesse dia de estágio, eu não vou dizer que é infelicidade de receber essa vítima, porque hoje eu posso conversar com as crianças sobre o que eu vi. Então, nesse dia do estágio, a gente recebeu aquele rapaz do Coxa que levou um tiro na cabeça de um outro torcedor, né? Então, eu passei para as crianças aquilo, entendeu? Falei, gente, o esporte, ele não pode ser violento. As pessoas perdem a vida para quê? Se o esporte tem que ser alegria. O choro às vezes, de tristeza é gostoso, né? Porque aí faz com que você queira crescer mais, que você incentive mais o seu jogador. Então, aquilo, naquele momento, foi maravilhoso conversar com eles sobre isso, porque é muito triste ver a rivalidade em excesso. A rivalidade é gostosa, sim, mas ela em excesso, ela se torna brutal e dolorosa e, meu, isso não é esporte. Futebol não é violência. Exatamente, e o legal é justamente isso, né? Começar a trabalhar essa filosofia desde as crianças menores, né? Para que quando se tornarem adultas, saibam, né, diferenciar aí a questão dessa rivalidade, porque justamente como você colocou, nós tivemos um episódio recente, né, de vandalismo da própria torcida do Figueirense, que jogou rojões, invadiu lá o centro de treinamento, enfim, né, os jogadores fizeram protesto pelo país todo e com toda a razão, porque são situações aí do esporte que devem ser de uma forma assim evitadas, né? Mas se ainda acontece isso, deve ser punido de forma exemplar, né? E punir justamente os responsáveis por fazer do esporte um ato de vandalismo, um ato de violência que não é o espírito daquilo que nós pregamos, né? Como você falou, muitas vezes você chorar a derrota ao mesmo, não deixa de ser uma questão ali de emoção, né? Claro, você comemorar a vitória talvez seja muito mais prazeroso, mas Maravilhoso. para quem está dentro do esporte deve saber, né, que com certeza, assim como existe a vitória, existe a derrota. Então, você está sujeito a uma ou a outra coisa. Bom, para fechar o programa rapidinho, William, temos
Clássico Atletiba no sábado. E aí, qual que é a expectativa do clássico? Sem favoritos para mim. Sem É um favoritos? jogo muito, muito truncado, vai ser um jogo aberto. As duas equipes estão na mesma situação na tabela e vivendo basicamente as mesmas dificuldades. De um lado, a gente tem um Atlético que veio de um título extremamente importante, mas vem de uma queda de rendimento gigantesca em relação ao time que estava. Nós temos um Coritiba que está buscando uma reabilitação, trocou técnico, vem com alguns reforços, ainda não corrigiu boa parte dos erros, mas teoricamente tá tentando se reconstruir. Eu acredito que vai ser como um bom e velho Atletiba, bem truncado, bem complicado, bem quente, e que vai ser decidido nos detalhes. Legal. Sheila, muito obrigado aí pela sua participação, por trazer um pouquinho aí desse trabalho que você desenvolve com as crianças aí, e também agradecemos aí a presença do Tiagão aí que esteve presente, e também da Daiane que participaram aí nos comentários durante a nossa live. Também agradecemos a você que assistiu, acompanhou o nosso programa, lembrando que sempre às quintas-feiras, às 16 horas, estamos ao vivo aí na página do Facebook da Rádio Uninter, trazendo muita informação e bate-papo a respeito do esporte de maneira geral. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.